olhando para trás e vendo, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano onde eu mais cresci espiritualmente, onde eu mais servi a Deus, onde eu mais conheci ao Senhor. Onde eu mais levei pessoas a Cristo. Onde eu mais aprendi as Escrituras, onde eu mais venci as minhas tentações. Portanto, eu quero compartilhar com os queridos a carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Tito. Nós vamos nos pôr de pé e nós vamos ler Tito 2, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê olhos do coração iluminados para compreender grandes verdades que são expostas neste pequeno trecho, mas verdades que podem fazer total diferença no nosso viver diário. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe com essa porção da Tua palavra, transformando, nos encorajando, nos motivando a buscar cada vez mais a Tua graça. Em nome de Jesus, Pai, nós somos dependentes de Ti, e eu peço que o Senhor também me dê sabedoria para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Creio que se a gente fosse resumir esse texto de uma forma que a gente pudesse ter uma frase, seria tal: a graça de Deus se manifestou para transformar pecadores maldosos em praticantes de boas obras, enquanto aguardam o seu Senhor. A graça de Deus, ela se manifestou para transformar pessoas más, pessoas que têm sentimentos, desejos, vontades que desagradam a Deus. Mas pegar essas mesmas pessoas com o coração cheio de maldade, cheio de impiedade, e transformá-las em pessoas que agora praticam boas obras que agradam ao Senhor. E tudo isso durante o tempo de sua vida, enquanto estão esperando a manifestação do seu grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para essa carta, a gente vai ver que ela foi escrita para Tito, e Tito era um pastor que estava na ilha de Creta, e o papel de Tito era colocar as coisas em ordem. Parece que a igreja lá estava um pouquinho bagunçada. E Tito foi desafiado por Paulo a ser firme, pregar a palavra e colocar as coisas em ordem. E aí, se você ler o começo do capítulo, você vai ver que Paulo deu ordens a respeito dos homens, a respeito das mulheres mais idosas, como elas devem ensinar as mulheres mais novas. Deu instruções a respeito dos jovens, deu instruções a respeito dos escravos, a respeito dos senhores. Parece que Paulo está falando como é que deve ser a vida em comunidade. E essa mesma situação se repete hoje. Aqui nós temos homens mais velhos, temos jovens, temos mulheres, moças, temos escravos, ou seja, pessoas que estão a serviço de outras. Temos pessoas que também estão em posição de comando, mulheres, maridos, filhos. Como deve ser a vida em comunidade? Como que nós vamos poder chegar em 2018 e poder olhar para trás
lá no finalzinho, em dezembro, e ver, esse ano é um ano que valeu a pena. Esse ano foi um ano onde eu cresci, eu pude abençoar a minha família, eu pude abençoar os meus vizinhos, o meu patrão, eu pude abençoar a minha igreja. Esse ano foi um ano onde Deus me libertou de diversas dificuldades, diversas tentações, diversos pecados que me escravizavam. Esse foi um ano abençoado. Quando você olha para o capítulo 2 e você começa a perceber que Paulo está desejando que as pessoas cresçam, que elas apresentem uma vida diferente, uma vida nova. E aí, eu creio que se você só olhar para os grandes desafios que Paulo dá, você vai falar, é muito difícil. Se você olhar somente para aquilo que a Bíblia pede para você fazer, ou fala para que você não faça, você vai olhar e vai falar, é muito difícil ser cristão. Mas esses 4 versos que a gente leu, tem todo o segredo daquilo que Deus fez por nós, para que nós possamos alcançar o alto padrão que Ele espera de nós. 4 versos, mas que contém grandes verdades que encorajam e transformam. 4 versos que podem incentivar você, motivar você a buscar a face de Deus, a fim de poder agradá-lo em tudo. Primeira verdade que a Bíblia, esse texto diz, fala a respeito da graça de Deus. Meus queridos, se eu e você estamos aqui hoje, sentados, cheirosos, banho tomado, ninguém está sobre efeito de entorpecente, ninguém está cheirando urina porque foi catado ali na sarjeta. Se isso é realidade em nós hoje, não é porque nós somos melhores do que aquelas pessoas que estão lá fora, mas sim porque a graça de Deus nos alcançou. E o que é a graça? A graça, vamos ler comigo ali, é o que? A boa vontade, a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresça na fé cristã, conhecimento, afeição e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. O texto começa, depois de Paulo dar grandes desafios para os homens, para as mulheres, para os jovens, para os idosos, para os servos, para os patrões. Enquanto eles estavam ficando de cabelo em pé, Paulo fala, mas calma. Foi por isso que a graça de Deus se manifestou, para auxiliar vocês, para ajudar vocês a alcançar o grande padrão que Deus deseja. E ali, o texto está dizendo que a graça é a boa vontade de Deus para conosco. Aquilo que levou Deus a vir até nós. Diz também que é a bondade misericordiosa. Ele olha para nós, para a nossa miséria, e Ele trata as nossas dificuldades, os nossos pecados, com o coração. E diz que essa graça é uma santa influência de Deus, capaz de voltar as nossas almas para Cristo. De outra forma, quando a gente olhasse para os nossos pecados, ao invés de ir ao encontro de Cristo, nós iríamos querer fugir dele. Mas é a graça que volta o nosso coração para a cruz, nos mostrando quem nós somos e também nos fortalecendo, nos guardando, fazendo com que a gente cresça. É a graça também que pode nos dar conhecimento, afeição pelas coisas espirituais e também desperta o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser para o exercício das virtudes cristãs. Talvez o pastor fique sempre falando, você tem que ler a Bíblia. Mas se a graça de Deus não estiver agindo na sua vida, jamais você vai querer ler a Bíblia. Se a graça de Deus não estiver agindo em nosso meio, jamais nós vamos querer nos reunir como igreja. Jamais nós vamos poder ter relacionamentos saudáveis. A graça de Deus é a graxa que suaviza os nossos relacionamentos. Somente pela graça de Deus, pessoas tão diferentes, com tantas formações diferentes,
podem viver e se reunir no mesmo local com o único ideal que é adorar Deus. Então esse pequeno texto está falando a respeito da graça de Deus. Aquilo que transforma a vida, aquilo que transforma o coração, aquilo que nos ajuda a fazer aquilo que Deus espera de nós. Sem a graça, todos nós estaríamos perdidos. Sem a graça não tem graça a vida para o homem. Nós precisamos da graça de Deus. Então, um texto que está falando que essa graça se manifestou. Para quê? Para ajudar a você a cumprir o seu papel dentro da sociedade. O seu papel dentro da comunidade que você vive. Cumprir o seu papel dentro da sua igreja. Sem a graça de Deus, nós somos incapazes de fazer ou produzir qualquer bem espiritual. Graças a Deus que derramou a sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Charles Swindoll, falando a respeito da graça, diz que é aquilo que eu e você mais necessitamos. E a ilustração mais chocante que deixa pessoas de cabelo em pé é aquela do pai que, chegando em casa, encontra o seu único filho morto. Chama a polícia sai em disparada atrás do assassino. E depois de algumas horas a polícia encontra esse assassino e traz para o pai da criança. E fala assim: por incrível que pareça, o que o Senhor deseja que a gente faça com esse cidadão? Se o pai pulasse em cima desse cidadão, enforcasse ele e matasse ele, seria o quê? Vingança. Mas se o pai pegasse e falasse assim: pode pegar ele e levar para o juiz julgá-lo para dar o que ele merece, seria justiça. Mas se ao contrário, esse pai dissesse: bom, já que ele matou o meu único filho, eu vou adotar ele para substituir o meu filho e vou levá-lo para morar em casa. Isso seria graça. Isso é graça. Porque foi isso que eu e você fizemos com Deus e mesmo assim Ele nos adotou. A graça, para quem não foi alcançada por ela, acha que ela é absurda. Ninguém é merecedora. Ninguém é merecedor da graça. Mas a graça é isso. Um Deus amoroso que estende a sua bondade para criaturas que o tempo inteiro ofendem a sua santidade. Isso é graça. Foi assim que Deus nos alcançou. Deus não esperou a gente ficar bonzinho para depois nos salvar. A Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. Portanto, para o que ou por que a graça se manifestou? Primeiro, o texto diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, ou se manifestou para salvar quem? Pecadores. O texto é muito claro quando diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Se você começar a olhar o texto, pessoas que eram cheias de impiedades, cheias de paixões mundanas. Então Ele manifestou a sua graça para resgatar pessoas que viviam na contramão da vontade de Deus. A graça não manifestou para salvar pessoas boazinhas. Muitas vezes Jesus disse: eu não vim buscar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus também disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E a nossa doença é o pecado, que na verdade não é uma doença, é uma condição natural de todo ser humano. Somos pecadores por natureza e desesperadamente carentes da graça de Deus para nos salvar e nos resgatar da nossa condição miserável. Nós precisamos da graça de Deus. Mas o que é salvação? Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: mas eu não estou passando perigo nenhum, por que eu preciso ser salvo?
Nós moramos num país livre, eu moro numa casa segura, o meu carro é seguro, eu não estou com doença, eu não estou correndo risco de morte. Eu preciso ser salvo do quê? A palavra salvação, na Bíblia, ela é muitas vezes utilizada como resgate, livramento. Em nosso dia, quando você olha, tipo assim, já ouviu falar salvo pelo gongo? Já ouviu essa expressão, salvo pelo gongo? Então, um boxeador, ele estava levando muitos golpes, ele estava quase caindo, e antes de cair, o que aconteceu? Tocou o gongo, então ele foi salvo. Mas salvo do quê? De um castigo ainda maior. Quando a plantação, naquela época, o fazendeiro conseguia recolher os seus bens antes dos gafanhotos, dizia-se então que a plantação foi salva. Uma calamidade estava se aproximando, mas a plantação foi salva. Mas em relação a nós somos salvos do quê? Uma pessoa que ainda não teve os olhos abertos para a realidade espiritual não consegue perceber o grande perigo que a sua alma corre. O grande perigo de passar toda a eternidade separado de Deus. Por isso, salvação refere-se à nossa redenção suprema do pecado e à nossa reconciliação com Deus. O pecado faz o que entre nós e Deus? Coloca uma barreira, uma separação, de maneira que Ele não pode nos ouvir. Mas a salvação que Cristo nos oferece, nos resgata desse estado pecaminoso e Ele reconstrói o nosso relacionamento com Deus. E ali, nós podemos continuar lendo, nesse sentido, somos salvos da pior de todas as calamidades. O quê? Do juízo final. O juízo que virá sobre toda a humanidade, mas quem entregou a sua vida a Cristo tem um advogado que o justifica. A salvação suprema é concretizada por Cristo, o qual nos livra da ira vindoura. Haverá um juízo. A ira de Deus será derramada sobre todo pecado, sobre todo pecador que não foi redimido pelo sangue de Jesus. Uma pessoa ainda que não teve um encontro com Cristo não consegue perceber o estado de perigo que a sua alma se encontra. Por isso, às vezes diz, por que eu preciso ser salvo? Salvo do quê? Salvo da perdição eterna, salvo da ira de Deus. A graça de Deus também se manifestou para ensinar pecadores, como eu, como você. E essa palavra ensinar significa educar, significa corrigir com palavras, moldar o caráter, repreender, admoestar, também purificar pela aflição. Então a graça de Deus se manifestou para nos ensinar. Agora, ensinar o quê? Então, primeira coisa é renunciar. Gente, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender é renunciar. Como a gente luta pelos nossos direitos. Como a gente acredita que tem direitos, quando na verdade todos os nossos direitos foram entregues a Cristo quando Ele nos salvou. E ali diz que renunciar significa o quê? Desconsiderar os próprios interesses. Gente, como nós corremos atrás dos nossos interesses. E eu falava hoje pela manhã, rapidamente, com a equipe de louvor, e no próximo domingo a gente vai ter uma reunião com toda a liderança, como a gente tem que aprender a pensar no todo. E como nós somos práticos em pensar apenas no nosso próprio umbigo. E como que, para que a igreja funcione de uma maneira correta, nós temos que considerar primeiramente a igreja como mais importante do que o nosso pequeno ministério, que faz parte da igreja. Como nós temos que considerar que a igreja é maior do que
o meu próprio reino. Então eu tenho que aprender a desconsiderar os meus próprios interesses. Mas somente a graça de Deus pode me ajudar a abrir mão dos meus interesses. A questão é, renunciar o quê? Primeiro, diz que a graça de Deus quer ensinar você a renunciar o quê? Primeiro, a impiedade. O que é impiedade? É falta de reverência a Deus. Maldade destituída de temor. Meus irmãos, será que eu e você, será que entre nós há pessoas que agem com falta de reverência para com Deus? Será que há pessoas que agem com maldade, destituídas de temor a Deus? Mas Paulo mandou uma carta para um pastor que tinha o dever de ensinar isso a uma igreja. E se Paulo está falando isso é porque tinha isso ali em Creta. E provavelmente há isso entre nós. Muitas vezes, se a gente não for destituído dos nossos interesses, se a gente não nos desconsiderarmos, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos, às vezes, agir com falta de reverência. Nós vamos achar que nós somos mais importantes do que aquele que morreu na cruz. Nós vamos achar que os nossos interesses são mais importantes do que o interesse do reino de Deus. E que, para que os nossos interesses sejam colocados à prática na igreja, nós vamos agir com maldade, destituída de temor para com Deus. Nós vamos magoar, ofender, nós vamos prejudicar pessoas, nós vamos prejudicar a liderança, nós vamos prejudicar todo o trabalho que está sendo feito, porque não está sendo feito do jeito que eu quero. Não importa se é da vontade de Deus, mas se não é do meu jeito, eu vou prejudicar, porque não é do jeito que eu quero. Mas só a graça de Deus é capaz de ajudar a gente, mesmo que não seja do meu jeito, mas eu vou ajudar a ponto de que o reino de Deus cresça. A ponto de que a glória de Deus seja manifestada no nosso bairro, eu vou cooperar, mesmo que não seja da minha forma. Mesmo que eu tenha que abrir mão dos meus desejos, mas eu vou cooperar. Só a graça de Deus é capaz de fazer isso conosco. De outra forma, nós vamos agir com maldade. Nós vamos agir com maldade. Mas diz também que além de renunciar à impiedade, nós também temos que renunciar paixões mundanas, ou seja, desejos, anseio, anelo por aquilo que é proibido. Gente, será que a gente deseja coisas que são proibidas? Será que nós desejamos coisas que não agradam a Deus? E se Paulo está falando, é porque existe em nós desejos por coisas que nos afastam de Deus. E se a graça de Deus não nos mostrar isso e não nos ajudar a renunciar, nós vamos em frente e vamos fazer coisas que desagradam a Deus. Nós vamos prejudicar o nosso relacionamento com Deus, nós vamos prejudicar o nosso relacionamento familiar, nós vamos prejudicar a nossa igreja. Por quê? Porque há em nós anseio por aquilo que Deus odeia. Há em nós. Mas também a graça de Deus, além de tirar coisas, nos ensinar a abrir mão de coisas que Ele não deseja ver em nós, ela também nos ensina a viver da forma como Ele deseja. E viver é conduzir a sua existência, andar, caminhar. A graça de Deus, além de tirar aquilo que é ruim, quer acrescentar aquilo que é bom na nossa jornada. E diz que quer nos ajudar a viver de que forma? De maneira sensata. Sensata tem a ver com a mente, tem a ver com o coração. A palavra traduzida é coração são. Então, a graça de Deus quer dar a você um coração são. Um coração são, no sentido que você nunca vai escolher algo que prejudique a sua própria vida. Você nunca vai fazer uma escolha no qual no futuro você vai se arrepender por
ter se prejudicado a sua família, prejudicado a sua igreja, prejudicado o reino de Deus. Mas somente alguém que foi atingido pela graça de Deus e transformado é capaz de ter uma mente sã. Alguém que usa entorpecente, está com a mente sã? Não está, está fora de si. Está fazendo algo que prejudica a ele mesmo. Alguém que se envolve com pornografia, alguém que se envolve com tantas coisas, com corrupção, está com o coração são? Não está. Precisa que a graça de Deus o transforme de maneira que ele possa fazer escolhas sadias dali em diante. A graça de Deus pode tornar alguém imoral numa pessoa santa. É isso que o texto está querendo mostrar. Segunda coisa que o texto diz, quer também ensinar a gente a viver de maneira justa, ou seja, relacionamentos honestos. Você é honesto nos seus relacionamentos? Quando eu estou dizendo, não estou falando se você paga todas as pessoas que você compra alguma coisa. Mas você é sincero, por exemplo, assim, eu vou convidar você para ir hoje à minha casa, hoje à noite, depois do culto. Aí você vai falar, não dá porque meu pai está me esperando. Quando na verdade você já tinha marcado com outros jovens para ir para o barzinho. Mas aí você, para não falar que ia para o barzinho, você fala que o seu pai deu horário para você chegar. Você foi honesto? Não foi honesto. Alguém te convida para um aniversário e você diz assim, se der, eu vou, tá? Eu quero muito ir, mas eu vou ver se eu não tiver um compromisso, eu vou. Mas na verdade você já sabe que você não vai, você não quer ir, você não tem interesse. Não é mais fácil falar, não, eu não posso ir, eu não vou. Do que deixar a pessoa na expectativa de que você vai, quando você já sabe que você não vai. E aí, o texto está dizendo, somente se a graça de Deus agir na minha vida e na sua vida, nós somos capazes de sermos honestos nos nossos relacionamentos. A grande dificuldade em trabalhar em equipe, a maioria das vezes é porque pessoas não são honestas dentro da equipe. Parece que está todo mundo junto, e quando menos você espera, alguém que ficou quieto o tempo inteiro, que você achava que estava concordando com aquilo que estava sendo dito, se levanta e de uma hora para outra se rebela contra tudo aquilo, sendo que desde o começo ela não concordava. Só que não foi homem suficiente para falar. Não foi o quê? Honesto. Uma pessoa só pode ser honesta quando ela é atingida pela graça de Deus. De outra forma, vive de máscara, dando sorriso pela frente e facada pelas costas. Somente a graça de Deus pode transformar os nossos relacionamentos para a gente ser honesto. Isso é honestidade. O seu sim é sim e o seu não é não. Não é sim de acordo com quem está na frente e não de acordo com quem... Não, se é sim aqui, tem que ser assim na esquina e tem que ser lá, não importa onde. O seu sim tem que ser sim. E a Bíblia diz, o que passar disso é do maligno. Crente não pode ter duas caras. Mas a única forma do crente ter uma só cara é se a graça de Deus agir nessa vida. E Deus sabe que nós somos assim e que nós temos essa tendência. Por isso que a graça dele se manifestou salvadora. Para salvar a gente, principalmente de nós mesmos, daquilo que nós somos. E o texto continua dizendo que quer também ensinar a gente a viver de maneira piedosa. Ou seja, reverência com as coisas de Deus. Nós somos reverentes com as coisas de Deus? Nós temos temor para as coisas de Deus? O que vocês acham? Nós respeitamos Deus e as suas coisas? O que vocês acham? A grande questão é o quanto nós nos importamos com a casa de Deus. O quanto nós nos importamos com as pessoas que frequentam aqui.
O quanto nós nos importamos com a ordem no culto, com a reverência no culto. Porque às vezes parece que o culto está rolando e às vezes a gente está no celular. A pessoa que está lá do outro lado do WhatsApp é muito mais importante do que Deus. O que ela está conversando no WhatsApp é infinitamente mais importante do que Deus tem para a vida dela. E aí a gente começa a ver onde que está a nossa reverência. Nós tememos a Deus. Então ali é um joguinho muito legal ali, ó. Deus quer ensinar você a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, quer fazer você viver bem com você mesmo, sem precisar de psicólogo. Quer fazer você viver bem com as outras pessoas, sem precisar de polícia. E quer fazer você viver bem com Deus, sem precisar de grandes programas. A graça quer ensinar você a viver bem. Com você mesmo, com as pessoas e com Deus. Apenas pela santa influência dele sobre a sua vida. Mas o texto continua dizendo que a graça de Deus se manifestou para quê? Para dar bendita esperança aos pecadores. O que você espera no final de 2018? Em dezembro de 2018, o que você espera? Qual pode ser o maior acontecimento na sua vida até 2018? Até dezembro de 2018. Qual pode ser? Certa vez, falava com uma jovem que eu falei assim, como seria bom se Jesus voltasse hoje. Sabe o que ela me disse? Não, primeiro deixa eu casar. Aí eu pensei assim, casar, é uma bênção casar, é uma bênção ter filhos, é uma bênção ter uma esposa, uma casa, não precisar voltar para casa sozinho e deitar sozinho, é uma bênção. Gente, mas se Cristo voltar, não vai ter mais PT, não vai ter mais IPTU, não vai ter mais conta de água, telefone, não vai ter mais, você não vai precisar mais de plano de saúde, você não vai passar mais, o seu corpo vai ser um corpo glorificado, um corpo transformado, você não vai mais precisar fazer low carb. Você já imaginou? Você não vai ter mais sujeito a medo, sujeito à morte. Você não vai estar mais sujeito a nenhuma dessas mazelas que nós temos aqui. Imagina quando Cristo voltar, como será maravilhoso esse dia. Você não precisar mais ficar preocupado se amanhã vai ou não vai ter emprego. Você não ficar mais preocupado se os seus filhos vão ficar doentes ou não. Ou se um ladrão vai entrar em sua casa quando você não estiver ou não. Imagina como será maravilhoso viver na presença do nosso bondoso Deus. A grande dificuldade é que hoje nós vivemos e não temos mais anseio pela volta de Cristo. A gente está tão preso nesse mundo que a gente não pensa mais que Cristo pode voltar hoje. Na verdade, nós nem queremos mais que Cristo volte antes da gente realizar os nossos sonhos terrenos. Porque a gente não cultiva em nosso coração um anseio pela eternidade. Mas a graça se manifestou para isso, para mudar os nossos conceitos a respeito dessa vida aqui e colocar o nosso anseio para a vida que vem depois. O verso 13 diz assim, que a graça se manifestou para nos educar, nos ensinar a renunciar e a viver, para quê? Mas enquanto nós vivemos aqui, ele diz, enquanto aguardamos o quê? A bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? E esperança é uma expectativa positiva a respeito do futuro. É como se você tivesse erguendo o pescoço para ver algo bom que está lá em diante, que está se aproximando. Então está dizendo assim que a graça se manifestou para nos dar essa bendita esperança.
no futuro, quando nosso Salvador voltar, todas as nossas dificuldades cessarão. Tudo que nos aflige vai ter fim. E nós vamos desfrutar de plena paz na presença do nosso Salvador. Devemos viver cada dia como se o encontro triunfal com o nosso Salvador fosse quando? Fosse hoje. Por acaso hoje passou na sua cabeça que poderia ser o seu encontro com o seu Salvador hoje? Algum momento do dia passou isso na sua cabeça? Não? Nós ansiamos muito mais pelas coisas do mundo do que pela volta, o encontro com o nosso Salvador. O que alimentava a esperança dos grandes homens de Deus do passado era a esperança de que um dia estariam com o seu Salvador. E o Agostinho disse assim, que a decência, ou que a esperança é mãe da decência. Quem tem esperança do encontro com o seu Salvador vive uma vida decente, porque sabe que mais cedo ou mais tarde estará com Ele. E o quarto ponto diz: a graça de Deus se manifestou a fim de criar um povo particularmente seu. Você já parou para pensar que nesses 7 bilhões de habitantes que tem na face da terra, Deus está escolhendo pessoas de toda raça, tribo, língua e nação para formar um único povo particularmente pertencente a Ele? E já pensou que Ele está te dando o privilégio, por meio da graça, de você fazer parte desse povo que Ele está escolhendo dentre esses 7 bilhões de habitantes da face da terra? Mas Ele está escolhendo esse povo para quê? Primeiro, para libertar de toda maldade, tanto ativa quanto passiva. Maldade de fazer coisas que Ele não quer, ou de não fazer coisas que Ele deseja. Ele quer libertar pecadores de toda maldade. Não é o que diz o verso 14? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Ele quer nos libertar de toda a maldade. Mas Ele quer também purificar pecadores para dedicarem-se às práticas das boas obras. Mas quais boas obras? Efésios diz que são as boas obras que Ele já preparou de antemão para que eu e você as praticássemos. Não são as boas obras que eu e você queremos, não são as coisas que nós gostamos, mas coisas que Ele já preparou para que eu e você as praticássemos. E talvez durante esse ano você pode se alinhar com os ministérios da tua igreja e assim poder servir através das suas boas obras a esse Deus maravilhoso. Estamos no nosso caminho do discipulado, conhecer a Deus, e vocês estão aqui hoje conhecendo um pouquinho da graça de Deus. Por que que a graça se manifestou? Para ajudar você a crescer. Mas durante a semana, a partir de fevereiro, os pequenos grupos, onde você vai poder se reunir com outros irmãos, aqui você não tem tempo, aqui você fica o tempo inteiro sentado ouvindo o pastor. Mas lá você vai poder falar, lá você vai poder compartilhar o seu pedido, lá você vai poder expor como são as suas dificuldades. Os irmãos vão orar por você, vocês vão compartilhar, um vai ligar para o outro para dar encorajamento. E por fim esse grupo vai estar tão unido que vai querer levar esse amor que ele tem para a comunidade. Então vai passar a servir a comunidade. Uma das coisas que nós vamos fazer esse ano, que nós já fizemos no passado e nós vamos voltar a fazer, Dia das Mães. Sábado à noite nós vamos sair aí com jovens, com violão, nós vamos fazer serenata aí pelas casas, principalmente onde tem uma mãe que não conhece Cristo. Nós vamos cantar na casa dela e falar que Deus ama ela. Entregar uma violeta e convidar para o domingo de manhã para estar aqui para tomar um café com a gente. E a igreja vai servir um café para essas mães que ainda não conhecem a Cristo. E quem vai fazer isso? As pessoas que estão envolvidas com a igreja, e talvez a sua vida, que talvez até hoje você ainda não se despertou, mas
que 2018 seja o ano em que a sua vida será usada e transformada pela graça de Deus. E a gente vai ver pessoas chegando aqui, porque Deus tem usado a sua vida lá no seu trabalho, na sua vizinhança, e aqui no bairro, e através dos ministérios. Deus, Ele nos salvou para praticarmos boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Portanto, a gente tem que entender que a graça de Deus é uma capacitação para que eu e você possamos ser santos. Não é uma licença para permanecer no pecado. Às vezes nós fazemos assim com Deus. Imagina você amanhã indo buscar o resultado do exame que você fez, e você vai no oncologista e ele diz, o seu caso é um caso gravíssimo. Mas também é um caso raro. São poucos casos igual ao que você tem. É um tumor maligno e que pode trazer fim à sua existência em 6 meses. Mas como é um caso muito raro, a sua vida pode ser usada em favor da ciência. E você pode abençoar milhares de pessoas que virão depois de você. Aí o médico sugere para você, que tal? A gente precisa estudar esse câncer e a gente vai arrancando. Você vem aqui mensalmente, a gente vai arrancando um pouquinho por mês, a fim de que a gente possa estudá-lo e abençoar as futuras gerações. O que você diria para esse médico? Ele poderia tirar todo o câncer e curar você de vez? Ou vai tirando de pouquinho para estudar o câncer, enquanto o câncer corrói a sua vida? Qual você escolheria? Quando Deus fala a mesma história conosco, a gente escolhe assim, Deus, o Senhor sabe que eu gosto desse pecadinho, né? É só de vez em quando, Deus. Só para, eu também sou filho de Deus, eu trabalho bastante, eu sirvo bastante na igreja. De vez em quando eu posso dar uma escapadinha, né, Deus? É como se a gente estivesse pedindo para o oncologista tirar só um pedacinho. Quando a graça de Deus quer arrancar o mal pela raiz. Mas a gente gosta tanto daquele nosso câncer do pecado, que a gente não quer deixar Deus tirar ele. E a Bíblia diz que a graça se manifestou exatamente para isso, para nos ajudar a dizer não. Não quero mais isso. Não quero mais. Eu quero Deus. A graça se manifestou exatamente para nos libertar, principalmente do amor ao pecado. Infelizmente nós amamos. Nós temos alguns pecadinhos de estimação que a gente reluta para entregar a Deus. A graça de Deus capacitou você a dizer não àquelas coisas que você sabe que Ele não deseja ver em sua vida, ao mesmo tempo que já o ensina a viver, bem com você mesmo, sem precisar de psicólogo, com a polícia, bem com as pessoas sem precisar de polícia, e bem com Deus sem precisar de programas. Tem escolhas que você faz que você sabe que prejudica a sua vida? Talvez não sejam escolhas assim, mas, por exemplo, assim, você fica mais de 2 horas por dia no Facebook? Com certeza, se você fica, você está prejudicando a sua vida. Teria tanta coisa mais útil para você fazer. Não estou dizendo que você não deve usar o Facebook, mas se você fica mais... Imagina 2 horas do seu dia no Facebook, todos os dias. Já parou para pensar? Final de 2018, quantas horas você desperdiçou? Porque, me diz, o que de bom fará para você amanhã aquilo que você viu no Facebook hoje? O que vai contribuir com a sua vida amanhã? O que a sua vida será melhor amanhã porque você ficou 2 horas no Facebook hoje? Alguém consegue falar de um benefício? Não sou contra, eu uso o Facebook também, mas eu estou dizendo,
muitos de nós não lemos a Bíblia, não fazemos a jornada bíblica, mas ficamos mais de 2 horas por dia no Facebook. Mas para ler 15 minutos da palavra de Deus, nós não temos tempo. É isso que eu estou dizendo. A graça de Deus quer ajudar você a dizer não também um pouquinho para o Facebook, para se dedicar a Ele. Não um pouquinho à televisão, ao futebol, Netflix e tantas outras coisas, para dizer sim àquilo que Ele quer fazer na sua vida. Só a graça pode fazer isso. Quer ajudar a gente a viver bem nos nossos relacionamentos. Quer ajudar a gente a viver bem com Deus. Deus, Ele é um Pai amoroso. Muitas vezes a gente vê Ele como aquele velho, que tinha a imagem que eu tinha de Deus quando era criança, aquele velho sentado no trono lá do céu, olhando com um raio na mão, pronto, a hora que eu fizer alguma coisa, lançar o raio. Mas ali nós estamos falando, a graça de Deus, ela se manifestou para salvar pessoas como eu e como você. Pessoas pecadoras, sim, mas que podem ser transformadas por essa graça maravilhosa. A graça poderá encher o seu coração de bendita esperança, mais de qualquer bem terreno que você possa desejar. Quanto maior o anseio pelo céu houver em seu coração, menor será o desejo pelas coisas terrenas. Somente a graça de Deus pode voltar o seu coração para a eternidade. Você não se preocupar tanto com esse mundo. Eu estou dizendo não se preocupar tanto. Você deve se preocupar. Deve trabalhar, deve estudar, deve viver a vida comum. Mas o seu maior anseio é encontrar com o seu Salvador. A Bíblia é muito clara quando diz que Eclesiastes 3:11, que diz que Deus colocou a eternidade, o anseio pela eternidade em nosso coração. Você já se sentiu inquieto, sem saber o que você tem, o que você precisa? Já sentiu assim? Deus colocou esse anseio pela eternidade em nosso coração. E nada pode preencher esse nosso anseio, senão o próprio Deus, que é eterno. Se a gente preencher com qualquer outra coisa, nós sempre vamos ficar agonizando. Mas Ele quer nos dar essa bendita esperança de que mais cedo ou mais tarde estaremos com Ele. E tudo isso será preenchido. Que em 2018, capacitado pela graça de Deus, você seja capaz de deixar de lado tudo que impede você de praticar as boas obras por meio dos ministérios da igreja. A gente falava hoje de manhã, precisamos de pessoas que se habilitem a encostar no Eli para ajudá-lo no som. Nós precisamos de pessoas para fazer uma escala, para abrir e fechar a igreja aos domingos e quando houver as programações. Precisamos de casas para fazer os pequenos grupos, líderes para liderar os pequenos grupos. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a interceder, cozinhar no acampamento, vender pizza. Eu falava também pela manhã, tipo assim, vai ter um acampamento. Você que não vai no acampamento, como é que você pode cooperar com aquilo que Deus quer fazer com a vida dos seus irmãos, com a sua igreja? Você não precisa ir para o acampamento, mas você pode vender uma pizza, 2 pizzas, 3 pizzas. Você pode participar daquilo que Deus quer fazer. E eu falava pela manhã que nós temos que entender que a igreja é um todo, e a gente tem que começar a pensar no todo. Se todos nós pensarmos no todo, as partes vão sempre se dar bem. Mas o nosso costume é o quê? Eu não vou no acampamento, então eu não preciso fazer nada, eu não vou mesmo. Você não vai, mas você pode cooperar. Você pode ajudar. Você pode viabilizar o funcionamento do acampamento. São os seus irmãos que estarão lá, é a tua igreja que estará lá.
que em 2018 você possa chegar ali em dezembro, isso é, se o nosso Senhor não nos levar para estar com Ele, se Ele não voltar para estar conosco, para nos arrebatar, que você possa chegar em 2018 e dizer: esse foi o melhor ano da minha vida. Esse foi o ano onde eu vi mais de perto a mão de Deus sobre a minha vida. Esse ano foi o ano que eu mais cresci, que eu mais amei, que eu mais evangelizei, que eu mais contribuí, que eu mais servi, que eu mais perdoei, que eu mais fui transformado. Por isso a graça de Deus se manifestou. Para quê? A graça de Deus se manifestou para transformar pecadores maldosos em praticantes de boas obras, enquanto aguardam o seu Senhor. Você quer ser um desse pecador transformado pela graça, praticante de boas obras, enquanto aguarde a volta do seu Salvador? Que esse possa ser o seu maior anseio durante o ano de 2018. Praticar boas obras enquanto espera a vinda do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?